Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu trago essa notícia aqui, ó. A justiça reconhece a viúva do apóstolo Rina como presidente da Bola de Neve. Ou seja, a pastora Denise Seixas vai assumir a direção da Igreja Bola de Neve. Alguns dias atrás saiu uma outra matéria falando que a justiça havia liberado, se for necessário, até o arrombamento para tirar a ex-esposa do apóstolo Rina da igreja Bola de Neve, né? Segundo algumas informações, ela estava frequentando a igreja e chegou a tomar até algumas decisões, como por exemplo, mandar alguns colaboradores embora. Então a direção da igreja, que estava ali no comando, acabou entrando na justiça com alguns advogados para proibir a presença da pastora Denise lá na igreja. Olha, a decisão da juíza Isabela Canezin, da 12ª Vara Civil, autoriza arrombamento caso necessário e solicita que a Polícia Militar de São Paulo acompanhe o cumprimento da determinação. Porém, hoje saiu essa notícia. Então, Denise Gouveia de Seixas Pereira ocupava o cargo de vice-presidente antes da morte do fundador, né? A direção da igreja não queria que ela assumisse. Supostamente foi até colocado um papel no meio de uma documentação durante o velório para que ela assinasse dizendo que ela estaria abdicando do seu cargo, uma notícia que repercutiu as redes sociais, inclusive lá no portal do Fuxico Gospel eles postaram até o vídeo supostamente desse momento e entraram na justiça. E agora a justiça deu a causa ganha. A decisão proferida na última quinta-feira, a Justiça de São Paulo reconhece a pastora Denise Seixas, a viúva do Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, mais conhecido como apóstolo Rina, como a nova presidente da igreja. Rina foi o fundador da igreja Bola de Neve e ele morreu após sofrer um acidente de moto em novembro no interior de São Paulo. Segundo a decisão do TJSP, documentos apresentados pela defesa de Denise comprovaram que a viúva foi nomeada como vice-presidente da igreja evangélica Bola de Neve, de acordo com o estatuto social do próprio templo. Conforme o regulamento interno da instituição religiosa, no caso de morte do presidente, a função deveria ser assumida então pela vice-presidente, cargo este que a Denise sempre ocupou. Advogado Anderson Albuquerque, que representa a defesa da pastora, alega que ela esteve na liderança da igreja desde o falecimento do marido, o apóstolo Rina. Aí o advogado fala algo aqui importante, ele esclarece algo que muitas pessoas tinham essa dúvida, mas eles não estavam separados, em processos de separação. Olha o que o advogado diz. Antes da tragédia com o apóstolo acontecer, Rinaldo e Denise já estavam em processo de divórcio. Em setembro de 2024, a pastora se posicionou pela suspensão do processo de separação, em razão de um acordo entre as partes. No entanto, com a morte de Rina, o processo foi extinto, sem a necessidade de resolução. Em defesa, Denise afirma que a diretoria da organização religiosa teria tido acesso ao processo da separação confidencial entre ela e o apóstolo Rina, e a partir do documento, alegado que a viúva teria renunciado à liderança da igreja. Por ela ter se separado, queria se separar, seria o motivo aí dessa renúncia, mas na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A decisão ainda pode ser recorrida e julgada novamente caso a diretoria da igreja entre com recurso, ou seja, ainda cabe um recurso a respeito dessa decisão. A igreja contesta, claro, óbvio. Procurada pela CNN, a defesa atual da diretoria Bola de Neve mantém o mesmo posicionamento, abre aspas. A igreja Bola de Neve reafirma que a pastora Denise Seixas renunciou ao cargo de vice-presidente em acordo assinado 27 de agosto. A referida decisão judicial não a reconhece como presidente, diferentemente do que afirmam os advogados da pastora, e será revista por instância superior, uma vez que o próprio juiz se declarou incompetente para julgar o caso. Fecha aspas. Alega a igreja em posicionamento sobre o caso. Ou seja, não vai parar por aí. A diretoria da igreja vai continuar com o processo
para que a Denise não assuma a presidência da igreja. Então é isso, pessoal, a gente vai aguardar aqui os próximos capítulos, né, dessa novela aí. A pastora vai assumir, não vai assumir, é lógico que existe uma confusão muito grande, porque esse processo, esse desligamento da pastora com o apóstolo já vem já há algum tempo, né, desde o início lá atrás das suas brigas, tudo que foi exposto nas redes sociais. Claramente a maioria dos pastores que estão na diretoria não aceitam e não querem a Denise como presidente. Então tá uma guerra aí muito grande, a gente vai continuar acompanhando este caso. Então, se você quiser ficar por dentro e ficar atualizado sobre tudo isso, já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você não perder os nossos próximos vídeos.